Irmãos, nós começamos semana passada a observar a aliança da graça em Davi, ou aliança davídica. E hoje nós vamos prosseguir dentro desta temática. Eu peço a você que abra novamente a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7. O estudo da teologia do pacto, ou o estudo da teologia da aliança, nos mostra como que Deus vai revelando aos poucos os seus propósitos para o seu povo. Passo a passo, Deus vai acrescentando informações, vai acrescentando progressivamente conteúdo àquilo que ele queria fosse compartilhado com o povo que ele estava separando desde toda a eternidade. Nós vimos a respeito da lei em Moisés, vimos a respeito da fé em Abraão, a respeito da preservação em Noé, nós vimos a respeito dos começos em Davi, em Adão, vimos a respeito da aliança das obras e a queda, o pecado acontecido ali e a modificação, como as coisas são hoje, na verdade diferentes do que deveriam ser, como planejadas por Deus. Mas então temos visto passo a passo, não temos visto começos e recomeços, temos visto um avançar, temos visto Deus manifestando paulatinamente, gradualmente, progressivamente, conteúdo à sua revelação. E à medida que o conteúdo vai sendo manifestado, a visão vai se alargando e a gente vai tendo uma condição de enxergar melhor a respeito de quem é Deus e a respeito daquilo que Ele espera de nós. E com relação, irmãos, àqueles que viveram antes de todo o conteúdo, àqueles que viveram antes de uma visão mais plena das coisas, eles tinham fé baseada no que eles conheciam, e essa fé baseada no que eles conheciam era o suficiente. Deus nunca exige de nós mais do que Ele nos concede. Ele sempre nos pede como resposta algo que podemos responder em conformidade com aquilo que Ele mesmo nos tem dado. Então, Abraão, por exemplo, lá atrás, cerca de 2000 anos antes de Cristo, Abraão teve um vislumbre do dia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse, Abraão viu o meu dia e se regozijou. Abraão, de certa forma, conseguiu perceber dentro do que ele vivenciou, dentro do que ele passou, quando lá no monte o Senhor providenciou o sacrifício, Abraão conseguiu perceber o meu dia e se regozijou. Então, irmãos, Deus nunca exige de nós mais do que Ele nos concede, mas Ele também não pede menos. E hoje nós temos toda a revelação. Nós temos uma responsabilidade grande diante dEle e um grande privilégio também de andarmos segundo essa revelação. E a gente vai perceber como que essa revelação foi sendo acrescentada em Davi. Davi é mediador da aliança, como foi Moisés, como foi Abraão, como foi Noé, como foi Adão. Davi é mediador da aliança.
ele vê sendo acrescentada diante dele informações importantes acerca do que é que Deus faria, embora ele não chegue a entender tudo o que Deus estava revelando. Se nós observarmos o texto, eu gostaria que a gente olhasse aqui alguns detalhes de 2 Samuel capítulo 7, a gente vai perceber que o rei Davi, tendo tido paz, Deus fez com que ele tivesse um momento de paz depois de tanta guerra, depois de tanta batalha, depois de tanta luta, um reino estabelecido. Ele estava reinando em Jerusalém, e guarde esta palavra, Jerusalém. Jerusalém começa em Davi, a ideia do lugar onde Deus habitaria com o povo. A cidade de Jerusalém, a fortaleza de Sião, tomada das mãos dos jebuseus, onde seria a cidade do grande rei. O grande rei não Davi, o grande rei, o Senhor dos exércitos. Ali habitaria o Senhor. Então, Davi estava residindo em sua própria casa e ele disse ao profeta Natã, vejam o versículo de número 2, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei. Natã acertou e errou ao mesmo tempo. Natã via tanto a mão de Deus com Davi, que Natã deu uma carta em branco assinada, e disse para um cheque em branco, assinado, e disse para Davi, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vai e faze tudo que está no teu coração, o Senhor é contigo. Foi o que Natã falou para Davi. Só que Natã também ainda não tinha toda a visão. Naquela mesma noite, continuando o texto, no versículo 4, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize ao meu servo Davi. Não é para ele fazer tudo que está no coração dele, eu sou com ele, mas ele não deve fazer tudo que está no coração dele. Assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Irmãos, aqui tem um jogo, começa a aparecer um jogo de palavras que fica mais notório no hebraico, mas no português também dá para a gente perceber, quando o texto fala, edificar-me-ás casa para minha habitação? Você quer fazer uma casa para minha habitação, Davi, mas será que é você quem vai me fazer casa? Adiantando um pouquinho, eu gostaria que vocês fossem comigo para o versículo de número 11. Vejam o que diz o versículo de número 11. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Aqui a gente vai vendo esse jogo de palavras, a gente vai vendo a forma como o texto vai sendo construído. Far-me-ás, você vai me fazer, Davi, uma casa para a minha habitação, versículo 5, versículo 11, o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, Ele é que te fará casa. Você está querendo fazer uma casa para o Senhor? Ele te fará casa. Guarde essa informação, que com o tempo a gente vai, assim, à medida que a gente for passando o estudo, a gente vai explicando estas questões. Veja o versículo de número 12,
o versículo de número 13: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu, o que, irmãos? Descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ele, o seu descendente, estabelecerá uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Irmãos, quando a gente começa a fazer as contas das dinastias tidas historicamente falando no reino de Israel e até em outros reinos também, outros impérios, dificilmente encontramos uma dinastia como a dinastia davídica. A dinastia davídica no reino do sul ou no reino de Judá durou mais de 400 anos. Demorou muito. Davi, depois veio Salomão, houve a divisão do reino, mas por amor à sua aliança, Deus manteve uma lâmpada acesa em Israel para cumprir a sua palavra a Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, e foi passando mais e mais reis por mais de 400 anos. Muito tempo, algo raro na história geral. Só que a dinastia davídica teve um fim. A dinastia davídica não prosseguiu para sempre. E o texto então aqui diz: depois de ti farei levantar o teu descendente que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui a gente entra dentro de questões proféticas, chamadas de caráter duplo ou de caráter dual, onde o histórico mescla-se com o espiritual e eterno. Em certo ponto, o texto bíblico fala de Salomão, mas extrapola em muito aquilo que procederia de Salomão. O texto vai muito além do que Salomão poderia oferecer. E os filhos de Davi, os filhos de Salomão, e por aí vai, poderiam oferecer. O texto fala de um reino eterno. Davi queria edificar uma casa ao Senhor, e o Senhor diz: Davi, eu é que vou edificar uma casa para você. E eu gostaria, irmãos, que você pode manter o texto de 2 Samuel marcado, por favor, mas queria que você fosse para Mateus comigo, Mateus capítulo 1. O versículo de número 1, veja o que o texto da palavra de Deus diz ao começarmos a leitura do Evangelho do Rei. O Evangelho de Mateus, ou o Evangelho que fala a respeito do Rei. O texto diz, no capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Abraão, filho de Davi.
filho de Abraão. Irmãos, desde a época de Davi, ficou aquela esperança messiânica. Desde a época de Davi. O povo de Israel, embora não conseguisse entender plenamente o que estava por trás da esperança messiânica, embora não conseguisse compreender plenamente qual que era o propósito de Deus com o Messias, mas o povo de Israel sabia e esperava a vinda de um Messias. Eles não conseguiam distinguir a questão histórica da questão espiritual e eterna. Isso não estava claro para eles. Isso não estava ainda revelado de uma forma bem inteligível para eles. Tanto é que até os próprios discípulos, até os próprios 12 que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, esperavam que o Senhor Jesus Cristo fosse um Messias político. Esperavam que o Senhor Jesus Cristo reinasse sobre Israel e estabelecesse o reino eterno, cumprindo aquilo que estava prometido a Davi, de estabelecimento de um reino eterno, só que um reino eterno histórico, onde Israel dominaria sobre as nações, onde Israel seria um reino forte, onde a glória das nações se voltaria para Israel, onde todas as nações iriam a Israel prestar culto a Deus, historicamente falando. E quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, e ele começou a mostrar que não era bem assim, o povo de Israel começou a ficar sem entender, os discípulos não entenderam até que ele ressuscitasse. Mas era um conhecimento ou uma esperança vívida entre o povo de Israel. Eu queria que você abrisse em Mateus também, no capítulo de número 20, capítulo 20 de Mateus, versículo 30. Vejam o que é que o texto diz, versículos 30 e 31. Peço um dos irmãos que tem a Bíblia em mãos que faça a leitura destes dois versículos. Irmãos, vejam, dois cegos, Mateus vai dizer isto, quando o Senhor Jesus Cristo estava já próximo da sua última semana de vida, entrando em Jerusalém quase, esses dois cegos em Jericó clamavam: Senhor, filho de Davi. O que eles queriam dizer com isso? Filho de Davi. Havia a esperança do cumprimento daquilo que está em 2 Samuel capítulo 7. Um descendente de Davi que manifestaria ou implantaria um reino eterno. Só que essa esperança ainda não estava muito clara, estava ofuscada, nebulosa, estava assim meio distorcida. Eles esperavam um reino eterno aqui nesta terra, onde os inimigos seriam subjugados
e Israel voltaria a ser uma nação próspera, uma nação que subjugaria todos os seus inimigos. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Os milagres que o Senhor Jesus Cristo já havia feito, aquilo que ele havia falado, a manifestação de poder, estava fazendo com que muitos se lembrassem das promessas do Antigo Testamento e dissessem: o filho de Davi, o descendente de Davi, está entre nós. E ele vai cumprir as promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento. Vejam o capítulo 21, aí do mesmo livro de Mateus, capítulo 21, versículo de número 9. Eu peço um outro irmão, por favor, que faça a leitura deste versículo. Veja então o texto, né? Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos, salva-nos. Te pedimos, salva-nos. É um clamor por salvação. As multidões, as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. De certa forma, eles estavam certos e de certa forma estavam errados. Eles estavam certos porque ali estava o filho de Davi. É esse o descendente que estabeleceria casa. Mas não seria esta casa, não seria esse reino físico, histórico, seria um reino eterno. Irmãos, até hoje, existem interpretações que eu diria serem inadequadas, serem incorretas, tendo em vista esse erro de interpretação aqui, o erro ao interpretar este texto bíblico, este avanço da revelação da palavra de Deus. Existem pessoas que creem que Jesus voltará e vai estabelecer um reino físico aqui na terra, onde ele reinará em Jerusalém e estabelecerá então este reinado como filho de Davi. E reinará por 1000 anos antes da implantação ou antes da sua vinda definitiva para fazer novas todas as coisas. Isso jogando adiante algo que não foi feito por causa da incredulidade do povo de Israel. Então, o reino foi posposto, a igreja foi incluída e agora nós estamos na época da igreja, mas haverá ainda a vinda do reino de Deus em Cristo Jesus, o descendente de Davi. Não é assim que a Bíblia ensina, não é isso que a palavra de Deus promete. A casa é outra coisa. A construção do reino é diferente. Eu gostaria que você voltasse, por favor, para o texto de 2 Samuel, capítulo 7.
Mais uma vez eu quero ressaltar aí o ponto do versículo de número 5, onde o texto diz: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Versículo 11 também: o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Versículo 13. E agora eu gostaria de ir com vocês para o Evangelho segundo escreveu o capítulo João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo de número 14. O texto da Escritura diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou fez casa entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E quando a gente continua em João, e nós vamos para o capítulo de número 14, nós lemos assim, irmãos, a partir do versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Bom, então aqui neste ponto, o Senhor Jesus Cristo está mostrando para a gente o seguinte, que a casa que seria estabelecida por Deus, a casa que Deus estabeleceria através da dinastia davídica, do filho de Davi, seria uma casa eterna, não nesta terra, não neste mundo, não nesta Jerusalém, não neste solo, mas seria uma casa nos céus, na Nova Jerusalém, no Filho de Deus, descendente de Davi, que viria e que veio, como nós temos visto aqui, para cumprir as profecias
feitas pelos profetas de todo o Antigo Testamento a respeito dele. Com relação, irmãos, ao que nós temos falado aqui, isso está claro para os irmãos têm compreendido bem? Havia uma construção, Renan. As coisas foram se desenvolvendo, mas os olhos foram sendo abertos aos poucos, sabe? Quer ver com relação aos profetas, por exemplo? Vamos ver no livro do profeta Isaías. Veja no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9. Olha que interessante o que diz aqui. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Pode ler, por favor, Renan? Aqui o texto fala do nascimento de um filho, o menino que haveria de nascer, o filho que haveria de ser dado, o governo estaria sobre os seus ombros. Um texto muito conhecido, né? Muito citado na época de Natal, quando nós falamos sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O seu governo seria aumentado, viria paz sem fim sobre o trono de Davi. Então, isso é um tema recorrente nas Escrituras, né? A questão do trono de Davi, estabelecer, firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse menino nos nasceu, esse filho que se nos foi dado, está ligado ao que está no capítulo 7, versículo de número 14. É o chamado princípio Emanuel. Capítulo 7, versículo 14. Percebam que aqui fala, o menino nos nasceu um filho. E no capítulo 7, versículo 14, o texto diz: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que seria Deus conosco, né? Aquele que faria casa para Deus entre nós, entre os homens. Faria casa para Deus entre nós. Aí depois o texto diz, é porque um filho nos nasceu, que o governo estará sobre os seus ombros. Aí a gente continua no livro do profeta Isaías. E quando a gente chega mais na parte final do livro do profeta Isaías, percebam
a partir do capítulo 60, por exemplo. Sim, às vezes acontece, Judite. Sim, mas é essa a linguagem bíblica, né? Então, o novo é interpretado, o velho deve ser interpretado à luz do novo, e o novo é entendido mediante o velho, ou o antigo, né? Os dois caminham juntos. A gente só vai entender, por exemplo, aquilo que a gente falou de filho de Davi, lá na boca do povo, com o Antigo Testamento. Senão senão nós não entenderíamos. Então, a partir, por exemplo, aqui do capítulo 60, quando o texto fala da glória da nova Jerusalém, então, assim, a gente tem que entender o seguinte: entre os judeus havia um entendimento meio ainda ofuscado, sabe? Eles liam textos como esses aqui, e muitos interpretavam, muitos interpretavam entendendo acerca de uma realidade histórica, de uma realidade que seria presente, que seria aqui nesta terra. Muitos tinham essa interpretação, mas já havia a interpretação de que haveria esta manifestação espiritual. Nós aqui no capítulo 60 vemos a glória da Nova Jerusalém. Depois no capítulo 62, Jerusalém, a noiva do Senhor. E quando nós chegamos ao final, no capítulo 65, nós vemos a ideia dos novos céus e da nova terra. É esse que é o ponto aqui de desequilíbrio, né? Que mostra que as coisas estavam apontando para a eternidade. O povo de Israel não absorveu isso, não compreendeu essa ideia dos novos céus e da nova terra como que a concretização das profecias a respeito da Nova Jerusalém, a concretização das profecias a respeito da glória que seria manifestada na Nova Jerusalém. Faltou isso. Tem alguns que dizem o seguinte, alguns comentaristas, né, que dizem que o povo de Israel não entendeu que antes de o Senhor Jesus Cristo vir como o Filho poderoso de Deus, nas nuvens, com poder e muita glória, ele deveria vir como o servo sofredor. E ele precisou vir como servo sofredor, e ele precisou morrer na cruz para depois retornar, para implantar esse reino eterno, que será nos novos céus e na nova terra. Então já havia, mas talvez, eu diria, que era como, de certa forma, é nos dias de hoje, porque grande parte, até dentro do próprio cristianismo, grande parte daqueles que buscam o cristianismo, o buscam como uma forma de ter uma vida melhor nesta terra. E não se importam tanto, não acham que é tão relevante, que é tão importante a salvação eterna. Então, deu para orientar um pouco, Renan, nesse sentido?
essa visão, digamos assim, dispensacionalista, né, uma visão que olha dessa forma como nós estamos mostrando não ser adequada, eles entendem dessa forma. Tanto é que dizem que se a gente quiser ler a história, é olhar para Israel, que Israel é o relógio de Deus, né? Que o que acontece lá, e não é bem assim, não é dessa forma. Hoje o Israel de Deus é a igreja. Não é o Israel físico, o Israel geográfico, não é a descendência natural de Davi, de Abraão, é a descendência espiritual. Eu queria, irmãos, que a gente lesse também o texto que se encontra em Romanos, e nós vamos em seguida finalizar com Apocalipse. Romanos capítulo 1. Vejam como o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 1, abre a sua carta. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu ressalto aqui quando o texto fala a respeito do Filho, segundo a carne, veio da descendência de Davi, mas ele foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Eu queria então, irmãos, convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Apocalipse. Capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Davi conquistou a fortaleza de Sião, conquistou Jerusalém. Ele levou a arca de Deus para Jerusalém, e em Jerusalém ele teve repouso de todos os seus inimigos. Ali, em Jerusalém, o trono de Davi era também considerado o trono do próprio Deus. A teocracia monárquica de Israel teve o seu ponto máximo, o seu auge. O trono de Davi era considerado o trono do próprio Deus. E a gente vê essas realidades, então, no seu caráter pleno,
em Apocalipse 21, quando nós lemos, por exemplo, sobre Jerusalém, o sentido de Jerusalém, qual que é o valor da cidade de Jerusalém. Olha o versículo de número 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. A verdadeira Jerusalém não é a da terra, a verdadeira Jerusalém é a que vem dos céus. É a habitação de Deus, é o lugar onde Deus reina, é o lugar onde Deus está. Vejam o versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. A ideia de Deus fazer casa. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus habitando com o seu povo, não por meio da presença da arca no templo em Jerusalém. O templo foi destruído, a arca foi levada e se perdeu. Não é essa a habitação de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A habitação de Deus com o seu povo no reino dos céus. E nós vemos, por fim, o descanso de todos os inimigos. Quando Davi reinou em Jerusalém, um tempo de paz, um tempo de descanso, depois de tantas lutas. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá pranto, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A gente vê aqui o ponto de interpretação final a respeito desses referenciais da aliança davídica. A Jerusalém, a habitação de Deus e o descanso da parte de Deus. Então Deus estava acrescentando no Antigo Testamento essa visão de glória, essa visão de eternidade, que aos poucos foi sendo absorvida pelo povo de Deus. E hoje no Evangelho nós temos de forma plena, nós temos de forma clara, estabelecida, explicada, através dos apóstolos, através dos escritores do Novo Testamento. Irmãos, alguém gostaria de dizer algo? Sim, Heber. A Nova Jerusalém, este povo que está ali unido, né? Como casa do Senhor, né, Heber? Amém. Essa é a aliança, alguns aspectos da aliança de Deus em Davi, a aliança da graça em Davi. E esses pontos foram acrescentados e foram sendo desenvolvidos paulatinamente. Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo. E esses pontos foram sendo desenvolvidos, esses pontos foram sendo tratados
até que foram esclarecidos no Novo Testamento. Gente, para finalizar então, eu gostaria de ler mais um texto com vocês, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, percebam que estas verdades estavam sendo já trazidas desde o Antigo Testamento, conforme temos ressaltado. Os versículos iniciais do texto dizem assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Vamos, irmãos, orar para a gente finalizar esse tempo de estudo da Palavra de Deus. Deus, obrigado pelas misericórdias prometidas a Davi. Obrigado, Deus, porque a figura de Davi não é a figura de um grande rei, um grande guerreiro, alguém que derrubava gigantes e que empreendia grandes batalhas, muito menos a figura de um pecador, de alguém que adulterou, de alguém que mentiu, de alguém que matou. A figura de Davi dentro da revelação do Senhor é a figura de um mediador da aliança. É alguém que andou com o Senhor como falho que era, mas que foi escolhido para ser instrumento através do qual o Senhor ampliaria a sua revelação e manifestaria o seu propósito eterno. Obrigado porque em Davi nós temos, ó Deus, a visão da nova Jerusalém, que não é conquistada por guerra, não é conquistada por esforço, mas é dada graciosamente, e vem dos céus à terra, alcançando os redimidos do Senhor, que são convidados a participar da festa. Obrigado, Deus, porque através de Davi, nós percebemos que o Senhor faz casa entre nós. Não somos nós que fazemos casa para o Senhor, é o Senhor que faz casa para nós. É o Senhor que estabelece o seu reino entre nós. É o Senhor quem enviou o seu Filho e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E pudemos ver nele a sua glória, glória como
do teu unigênito. Ó Deus, obrigado porque através de Davi podemos ter paz, podemos usufruir, ó Deus, de refrigério, um refrigério eterno, um refrigério procedente do Príncipe da Paz, através do Filho de Davi. Nós lhe agradecemos, ó Deus, por estas revelações que são dadas neste momento histórico, ó Pai, vivido por Davi lá em Israel, há tantos anos, cerca de 1000 anos antes de Cristo. E hoje nós estamos, ó Deus, há 3000 anos daquilo que aconteceu lá. Senhor, tanto tempo, mas essas verdades podem ser entendidas por nós, porque a sua palavra continua viva e eficaz, tem sido preservada e permanecerá preservada até o fim, porque é através dela que o Senhor revela o seu reino eterno. Obrigado, Pai, porque o reino do Senhor Jesus Cristo não é desse mundo, mas aqui estamos neste mundo, pregando este reino, como embaixadores do Senhor. Embaixador de Deus, como diz o hino que cantamos, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu Rei. E que enquanto estivermos nesta terra, possamos viver com os olhos nos céus, pregando a mensagem de salvação, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto e não nos perdendo em diversas inquietações, porque pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O Senhor Jesus Cristo disse para Marta: Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ajuda-nos, Senhor, a viver nesta terra, entendendo que não devemos abrir mão da boa parte. Ajuda-nos a viver em devoção, investindo no nosso relacionamento com o Senhor, através do seu Filho, que veio revelar a sua glória, o descendente da mulher, conforme foi dito lá no começo, em Gênesis 3, versículo 15. E a Bíblia foi se desenvolvendo, até chegarmos nos reis, nos livros de Samuel, nos livros dos reis, das crônicas, e podemos ver que este descendente da mulher também seria filho de Davi, e que foi aclamado em Jerusalém, não com muito entendimento, Hosana ao filho de Davi, mas hoje com a sua palavra em mãos, podemos louvar o Senhor, porque entendemos que Jesus é o descendente, é o filho de Davi, cujo reinado eterno de harmonia e paz já nos foi garantido pela graça, através do seu sacrifício. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nova Jerusalém, obrigado pela habitação do Senhor entre nós, hoje por meio do Espírito Santo, que é um penhor da nossa herança, quando estaremos para sempre no ambiente onde vive o Senhor e usufruiremos dessa presença por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.